falta de preparação do empreendedor. E às vezes você está em casa achando que sua empresa é pequena, que você não é relevante para o mercado, que geralmente você vai empreender por uma dor ou um sonho. Quem traz prosperidade para o país é a atividade empreendedora. Com aquela mentalidade já não vale nem a E resposta. a galera acha que cultura é aquela missão que eles escreveram na parede, né? Eles moravam num porão no Brás, né, cara? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Arena do Sócio, Rafael Polinário. Hoje eu vou fazer uma introdução um pouco diferente. O nosso convidado, sempre vocês ficam falando assim, Rafael, toda vez os convidados são especiais. Não, mas eu vou falar para vocês que esse daqui tem um toque diferente. E aí eu vou utilizar na minha abertura hoje frases do livro dele. Porque fiz a lição de casa, né, galera? Então, assim, vou citar duas frases. Uma que ele citou, mas que eu vi que não, que é de Gandhi, que diz: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se não fizer nada, não existirão resultados. Isso daí, quando eu vi no podcast ele falando isso, eu falei assim, cara, faz total sentido isso mesmo, hein? Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ele disse, na introdução do livro dele, assim, ó: mesmo que pareça irrelevante para nós, cada minuto é uma experiência, nem sempre percebida, que, compartilhada, pode servir como exemplo. Compartilhar leva ao conhecimento. Quanta gente precisa de ajuda? Quantos podem ser ajudados por uma palavra? Todas as histórias são vencedoras e inspiram a continuar. Desperte para o que há dentro de você. Compartilhe. Isso está lá no livro A Arte de Decidir. Por que eu quis começar com essa introdução? Porque às vezes você está em casa achando que sua empresa é pequena, que você não é relevante para o mercado, que nada na sua vida está dando certo, mas esse cara veio aqui para quebrar todos esses tabus. Ele que... Fiz uma outra aqui muito especial. Ele que fez o quê? De empresário premiado, mais de 90 títulos na época que eu vi do currículo dele, com 4 mil colaboradores. Ele se tornou hoje um mentor, um palestrante, mas principalmente um marido e um pai que dedica a sua família. E é isso aí, galera. Seja muito bem-vindo, Fábio Ruiz. Muito obrigado, Muito Rafa. obrigado, Obrigado demais. E eu sou suspeito, né? Porque um ambiente desse aqui me conforta, né? Tá na casa do povo, olhando né? para um símbolo desse aqui é raiz, né, cara? Eu tava tomando minha água, levantei aqui, até o nosso porta-copo tem o símbolo. Aonde mais, né? Então, eu tava com saudades do meu Corinthians aqui, né? Então, cara, já tô muito tempo fora do Brasil, você sabe disso. Mas sempre quando eu tô aqui, tô assistindo o jogo e eu entro nessa casa aqui, eu me sinto muito bem. E respeito todos os times, evidentemente, mas o Corinthians é o Corinthians, então a viu, gente né? abre espaço para se sentir à vontade. Então eu tenho certeza que vai ser o melhor podcast que eu já fiz até hoje. Aê, ó, agora eu me senti honrado com isso aqui, viu? Mas muito feliz, viu, Fábio? Eu confesso pra você que a gente estava até conversando, né? Quero mandar um abraço pro Leandro, né? Que fez essa conexão. Ô, Né? Leandrão. O cara, gente boa demais, um parceiraço. Então, deixar o meu abraço pra você, né? Que fez. Vamos relevar, né? A sua viagem misteriosa aí de última hora, né? Vai ser perdoada, Deixou a né? gente na mão, mas perdeu, né? Mas perdeu. Queria porque queria transferir para outra data, mas negativo. Olha assim, ó, já para o nosso ouvinte. A oportunidade, aquela oportunidade só existe uma na sua vida. Muitas virão, mas aquela especificamente, muito provavelmente não vai acontecer mais. Significa dizer que a gente precisa estar sempre atento ao que acontece ao nosso redor. Viu? Como diria uma frase do... Como que era aquele ditado que dizia que o cavalo branco não passa duas vezes, né? Cavalo selado. Cavalo selado. Então, assim, ó, se você já começa pegando, né, essa dica aí, que, ó, muitas das vezes a oportunidade não vai passar duas vezes, meu amigo. Então, assim, você tem que abraçar. E hoje eu não vou deixar essa oportunidade de fazer o máximo de perguntas e extrair todo o conhecimento desse cara que realmente tem feito uma diferença na vida de pessoas. Vou te explicar como que funciona, né? Aqui a metodologia, você já sabe, nós entrevistamos empresários e priorizamos sempre empresários aqui da Zona Leste. Uhum. Então faz todo sentido você vir aqui falar sobre a sua Com trajetória, certeza. né? Você que é ZL na veia, corintiano,
né? Então, assim, vamos dividir esse bate-papo aqui em formato de jogo mesmo. Então, a gente vai começar esse primeiro tempo aqui falando sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar muito, que é Deus, família e origem. Né? Então, eu gosto muito de começar falando um pouco sobre de onde você veio, como que foi essa sua jornada, porque eu gosto muito de honrar as histórias das pessoas, né? Você chegou até um êxito, legal, beleza, perfeito, foi maravilhoso. Você cumpriu todas as etapas daquele 1% que não conseguiram chegar. Mas o que é mais incrível é de onde você veio, porque Uhum. foram essa raiz que te levou até onde você queria almejar profissionalmente. Então eu separei uma primeira aqui que fala assim: você cresceu na Zona Leste, mais especificadamente ali no Tatuapé. Você que foi filho, né, da ID. Aide, e do senhor Pedro, caçula de 3 irmãos. O famoso. Raspa do tacho. Caçula geralmente é um mimado, né? Eu queria falar outra coisa, não, eu falo que é um mimado. Cara, você fala ali de. Eu vejo no seu livro você falando muito de uma história. Seus irmãos eram muito mais velhos que você, né? Já tinha 13, 14 anos, então Uhum. já tinha uma diferença de idade muito maior. E você vem e chega, né? E ali na sua infância, dá para perceber que você tinha uma família, aparentemente, assim, você fala muito da sua mãe com muito amor, no sentido dela, tipo, ter um cuidado muito grande, né? Ela era aquela que estava mais perto de vocês, no Uhum. cuidado e tudo mais. E eu queria conhecer um pouco, assim, do que foi essa base familiar, sabe? Porque a gente tinha 3 crianças, um casal, né? E aí, até ali a sua fase dos 13 anos, onde eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, mas até os 13 anos eu queria que você pudesse relatar qual é a lembrança que você tem do seu histórico familiar, assim, o que que te marcou, quais foram os principais ensinamentos que os seus pais te imprimiram, que hoje você fala assim, cara, graças a Deus que eles me ensinaram sobre isso. Cara, puxa, é uma viagem no tempo isso, né? Mas eu sou aqui, sou nascido aqui, minha família, meu pai é nordestino, de filho mais velho de 7 irmãos, e chegou no Brasil naquele chamado pau de arara, né, cara? Aquela dificuldade, sei lá quantos dias para chegar até aqui, chegar no Brasil não, chegou em São Uhum, Paulo, uhum. né? E aí, saindo de Alagoas, do interior, Palmeira dos Índios, a região, e veio com a minha avó, porque meu avô já tinha falecido. E aquela dificuldade total, né, cara? Imagina assim, hoje as coisas já são difíceis, imagina naquela época, né, como que era. Uhum. 1940, 42, mais ou menos isso aí. 45 talvez. E aí, cara, eles só trabalharam, né, porque não tiveram estudo, meu pai não teve oportunidade de estudar, parou na sexta série, praticamente só se alfabetizou. E sempre foi um homem muito modesto, né? Cuidou na medida do possível dos irmãos, depois também eles foram crescendo, cada um foi ajudando a família e assim foi. E os meus irmãos levaram uma vida mais difícil do que a minha, né? Porque meu irmão morou no. Meu pai, minha família, meu irmão, minha mãe e meu irmão e minha irmã, eles moravam num porão no Brás, né, cara? Uhum. Com mais gente e tudo mais. Aí, pra ficar mais chique, moraram numa vila com várias outras casas e assim Uhum. sucessivamente. Então, eu não tive uma infância muito fácil, mas muito melhor do que o que os meus Seus irmãos irmãos. tiveram, né? Já foi um grande privilégio. Quando meu Uhum. irmão, ele fala pra mim, cara, você não sabe o que era dificuldade, dormir num colchão realmente velho, fedorento e a gente, pô, não era brincadeira não, né? Mas, nessa jornada também, meu pai sempre foi um cara muito humilde, e aí ele conseguiu comprar uma casinha pequenininha lá no Tatuapé, que também não era nada. O Tatuapé hoje, quando você fala, pô, nasceu no Tatuapé, né? O Tatuapé Uhum. não é o Tatuapé de hoje, cara. O Uhum. Tatuapé era o Tatuapé. Praticamente a Zona Leste acabava nele, né? E Uhum. na Penha, que era o bairro seguinte, então o último bairro praticamente era Penha, né? E ali, cara, a gente crescia ali, né? Cresci na rua Cantagalo, enfim, uma casa bem modesta, mas tive, eu acho que uma infância brilhante de ouro, porque não é dinheiro, cara, é unidade familiar, né? Então acho que esse é o primeiro recado aqui pro nosso ouvinte, né? É, não é, não é o Palácio de Ouro que vai te trazer felicidade, velho. Porque eu conheço muitos milionários que são
ricos de posse e miseráveis de espírito, miseráveis emocionais, miseráveis de família. Então, acho que independente de como foi difícil a nossa jornada, a gente tinha muita unidade familiar. A base nossa de família sempre foi muito forte, cara. E do meu pai, assim, da minha mãe eu tenho pouca lembrança, né? Porque Uhum. eu perdi ela com 13 anos de idade, mas se a gente for considerar que uma memória, a gente começa a se recordar das suas memórias a partir dos 7, 8 anos, então eu tive pouco tempo de É, convivência com a minha mãe, né? verdade. Mas eu era muito apegado a ela. Eu era o filho caçula, Uhum. né? Os meus irmãos, meu irmão tava com 13, minha irmã com 14, eu Você tinha ainda acabado de mandava nascer. mais atenção, Quando eu né? tava com 7, 8 anos, eles já estavam com 20, 21. Uhum. Então, minha mãe, cara, sempre fui muito apegado com ela. Ela estava só à minha disposição, né? Uhum. Então, isso foi muito, muito legal. E meu pai era um modesto corretor de imóveis, trabalhava de domingo a domingo, cara, e tentando trazer o melhor pra gente e tal. E eu me lembro muito quando eu era pequeno, eu ia deitar no quarto do meu pai e da minha mãe, e aí ele falava pra minha esposa assim, pra minha mãe, a ideia, eu tô com o meu corpo tremendo inteiro. Eu não sei como é que eu vou pagar esse mês a prestação da nossa casa, né? E eu acompanhei essa luta do meu pai toda pra ele pagar a casa, pra ele quitar e deixar a única coisa que ele deixou pra nós que foi isso. Uhum. Mas por onde eu vou, velho, as palestras que eu faço, eu falo uma coisa que foi o legado que ele deixou pra mim. E é isso que fez a diferença. Ele falou o seguinte: se você não quiser ter a vida que eu tenho, estuda, cara. Vai buscar conhecimento. E hoje, basicamente, eu falo de vários assuntos de business. A minha linha principal, que eu sempre falo, independente se eu estou falando de network, de governança, de equity, de empreendedorismo, de gestão, de liderança, independente. Eu sempre carrego isso e distribuo para as pessoas. Conhecimento é a chave de transformação. Então, ele me deixou um legado muito mais importante do que qualquer herança monetária, cara. Ele me deu a chave para eu construir essa prosperidade. E você vê que naquela época, quando você pega pra ver a sua história, você teve uma fase escolar não tão legal, né? Uhum. Porque relata que você era uma criança que não gostava de estudar, né? Aham. Você acredita que ah, essa chave que o seu pai te deu e o sentimento de não querer desapontar a sua mãe, por mais que ela não estivesse mais lá, foi o que realmente te engrenou para fazer a diferença? Com certeza, mano. Porque até a minha mãe falecer, cara, pulava um muro. Eu estudei numa escola pública, no João Borges, ali no Tatuapé mesmo. E aí, cara, a gente, pô, pulava um muro, ia jogar, eu gostava muito de jogar bola e saía na aula. Cara, minha mãe teve um trabalho do caramba comigo, velho. Assim, mas assim, ruim mesmo. Nota vermelha pra caramba, repetir de ano, aquela confusão toda, né? E aí, eu vi que aquilo causava muito sofrimento pra ela, cara. Putz, era duro, velho. E aí, depois que eu perdi minha mãe, eu tive essa conversa com Deus e com ela, né? Eu falei, ó, mãe, é isso aqui, cara. Daqui pra frente a história é outra. E eu vou te entregar aquilo que sempre foi o teu maior sonho, né? E aí, desculpa, velho. Não. Mas ali foi a virada de chave, cara. Porque aí você pega aquilo e, putz, a dedicação e tal. E foi uma mudança, assim, radical, cara. Eu fui um cara que minha redação foi pra aquela feira de livros que tinha aqui no Brasil, não me recordo o nome, enfim. E, putz, estudei muito, muito mesmo, assim, não só no colégio, terminando o primeiro grau, né? Depois indo pro segundo grau, faculdade, cara. Aí depois, aí já era, né? Aí é, me formei como advogado, sou pós-graduado, sou mestre em Direito, sou PhD em Business lá nos Estados Unidos e não paro nunca mais, né, cara? Porque, de fato, isso fez a diferença. Então, às vezes, o que eu vejo, assim, quem sai de uma condição desfavorável e se encontra numa situação desfavorável, as pessoas normalmente param e ficam lamentando, né, velho? Só E lamentando e murmurando, né? lamentando. Então, assim, ó, outra chave importante aqui. O teu conhecimento é o que vai levar
até onde você vai chegar, cara, é o nível do teu conhecimento. Então, às vezes você trava, quanto menos conhecimento você tiver, mais limitação você vai ter na vida para caminhar na jornada. Porque a gente não consegue enxergar, cara, sem conhecimento. Então, aquilo para mim foi muito importante. E eu acreditei e falei, já que é para fazer, então vamos fazer. Isso fez toda a diferença na minha vida, velho. O conhecimento foi o que me colocou em mesas certas, fez eu permanecer em mesas certas, fez eu ser respeitado, fez eu ser convidado. E isso faz toda a diferença, cara. Sabe que a gente tava vindo no carro e aí eu tava fazendo uma reflexão sobre eu gosto muito de me desafiar, né? E aí eu sempre quis tocar violão. Então meu sonho era pregar a palavra e tocar violão. E aí eu ficava tipo assim, mas eu não tenho muito dom de música, não sei o quê. Eu ficava meio que me boicotando, né? E aí um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer aula de música. E aí comecei a fazer aula de música. E aí eu vou me colocando à prova em situações de, tipo assim, cara, eu não sei, tá bom, mas eu vou aprender. É isso Entendeu? aí. Então, assim, todo momento eu quero me exercitar pra aprender algo novo. Então, pô, não sei jogar tênis, tá bom, vou fazer aula de tênis, vou aprender a jogar tênis. E às vezes as pessoas, elas vinculam muito a aprender algo com eu preciso ter dinheiro, eu preciso. Não, hoje no YouTube você aprende tudo, né? É. Então, assim, hoje você consegue. Obviamente, naquela época, né? Eu falo também porque eu vim de, obviamente, de um momento que o acesso à informação não era tão fácil. Entendeu? A Exatamente. gente tinha, pô, por mais que as pessoas não acreditem, mas eu lembro da Barça, eu lembro Opa, é que eram as únicas formas de você ter entendeu? acesso à informação, Eu né? estudava, eu amava estudar em biblioteca. Amava, amava. Eu Você ficava vê, na são coisas que hoje faculdade. não existe mais Não existe. praticamente, né, Eu cara? falo pra minha esposa, a gente tem livros em casa pela casa inteira. Porque em todo momento eu tô lendo um livro em algum lugar. Por quê? Porque eu amo ler. Né? Tem outro dia o Thiago tá aqui, ele chegou e falou assim: Ô, onde eu olho na sua mesa, não sei o que, tem um livro, cara. Eu falei assim, mas é porque eu amo ler livros. Só que não foi sempre assim. Eu não gostava também. Na época que eu era mais novo, eu não era um cara estudioso. Só que quando eu entendi que se eu estudasse, que se eu buscasse o conhecimento, eu conseguiria chegar em lugares que os meus amigos, a minha família, outras pessoas não estavam chegando, aquilo me libertou também. Cara, e você sabe que assim, ó, para resumir para o seu ouvinte, o que você tá falando é uma coisa muito simples. Essa é a diferença em crença limitante e limitação. Legal. Então, limitação, todos nós temos. Por quê? A gente é limitado àquilo que a gente domina, que a gente conhece. Uhum. Crença limitante, eu crio uma barreira mental e cravo o seguinte: eu não posso fazer, eu não consigo fazer, não é para mim, isso é impossível. Isso é uma crença limitante, porque ela te trava, te paralisa. Limitação não. Cara, eu não sei tocar violão, tá bom? Mas você pode aprender com treino, com dedicação, com orientação. Eu não sei fazer aquilo, tá bom? Mas você pode treinar, você pode estudar, você pode aprender e você vai fazer. Então o que as pessoas precisam entender que é o seguinte, cara, nada é impossível se a gente tiver dedicação, treino e disciplina. Nada é impossível. Agora, quando você crava, eu não posso fazer, aí você vai ter um problema de fato, porque essa crença se torna verdade e te impede de mover em direção. A frase que você citou, ela é muito simples, cara, no início da nossa conversa aqui. Você jamais vai conhecer o resultado das suas ações. Jamais, velho. Mas se não houver ação, não existe resultado. Então, é melhor você agir e colher um resultado negativo do que você não agir a pretexto de dizer eu não posso fazer, sendo que vai pra cima, cara. Você podia ter a vontade de tocar violão, mas você pode treinar, treinar, treinar e falar, cara, não é pra mim. O instrumento que eu sou apaixonado na minha vida é violão, acho demais. E eu fui tentar estudar de moleque, eu não consegui, porque meus dedos doíam, aquela coisa toda e Tô tal, não sei nessa o quê. fase. E aí eu falei assim, cara, acho que não é pra mim. Eu gosto de percussão. Uhum. Então eu vou pra percussão. Beleza, mas eu tentei fazer lá e descobri o seguinte: pô, acho que não é isso aqui. E tá tudo bem, cara. Porque ninguém precisa ser bom em tudo. Uhum. Mas a gente tem que dar chance de desenvolver o nosso talento. Eu falo, né, que o feito é melhor que o perfeito, né? Então, assim, Claro, eu prefiro claro. fazer algo e, sei lá, eu sou. Obviamente, você sempre vai querer ser excelente. Mas às vezes não dá, às vezes é o que você falou, pô, você tem uma limitação que você vai conseguir ir até aqui, mas pelo menos você tentou, É né? claro. Entendeu? Acho que o que. Até eu li um livro, mas que falava sobre a paralisia analítica, né? Que ele fala justamente sobre isso, que é
Você tentar buscar sempre a perfeição nas coisas e aí você não faz porque você acha que tem que ser perfeito. Não entendeu? adianta, Então, cara, não tem perfeição, assim, a gente tem que exigir menos da gente, tá aqui nesse livro também, entendeu? Exija menos de você, exija menos, cara. Então, assim, aprende. A perfeição, cara, ela só acontece com o tempo. E às vezes demora muito tempo. E às vezes você não vai chegar na perfeição, mas vai chegar perto dela. Então, hoje, qual que é o problema, Rafael? A galera toda, cara, mudou a referência de tempo. Todo mundo quer resultado imediato. Digital fez isso, né, Fez cara, com as muito isso, porque pessoas. mudou o padrão de processamento das pessoas. E a história que os empreendedores de palco vendem pra galera é essa, de que existe etapa que pode ser pulada, que você vai virar milionário, que você vai virar... Não vai, cara. Não vai. Infelizmente, não vai. A gente precisa entender. Mas, pô, então não posso ser um milionário? Muito provavelmente não. Mas e daí? Então você vai ficar onde você tá? Vai buscar, cara. Então é o seguinte, uma vez uma velha sábia me diz o seguinte: atira uma flecha em direção ao sol, cara. Você não vai chegar no sol. Tua flecha não vai chegar. Só que a tua prática diária, você fazendo, você se esforçando, você se aprimorando, cada vez mais a sua flecha vai andar mais longe. Então, o nosso sentido é, cara, exercita, atira a sua flecha todo dia, treina, tenha resiliência, perseverança, porque quanto mais você treinar, você vai andando milímetro a milímetro e você vai chegando mais perto do teu alvo. É assim que a coisa Irado, funciona, cara. irado. E eu quero te fazer uma outra pergunta que é sobre a sua caminhada. É, quando que. Eu não sei se. Eu vou arriscar fazer a pergunta desse jeito. Mas quando foi que você teve. Em que momento você acha que Deus, de alguma forma, ele estava te preparando para o que você ia viver? De que todos os dias da minha vida eu tenho certeza disso. Todos os dias, cara. Porque assim, a fase de preparação, ela é inerente a qualquer cumprimento de objetivo. Então, todos os dias nós estamos sendo forjados e preparados, cara. Eu tô aqui com você hoje, já fiz dezenas de podcasts. Eu tô aqui sendo preparado. Aí você me pergunta, pra quê, Fábio? Não sei, cara, mas eu tô. Então, eu não recuso convite, eu não recuso acesso às pessoas, porque pra mim tudo é fase de preparação, cara. Então, se você tem convicção de que você caminha de mão dada com aquele que conhece a direção da vida, você começa a entender o jogo de uma forma diferente. Então, tudo faz parte da sua fase de preparação. Mas o que que as pessoas veem? Cara, demora demais e elas não veem valor no processo, cara. E o Hum. processo é a fase de preparação. Aquilo que você vive na jornada. Aí vem alguém e fala assim, puta, mas eu passo dificuldade. Porra, parabéns, irmão. Você tem que se sentir privilegiado por você passar dificuldade. Sabe por quê? Porque o que te move é o estado de necessidade. O que vai te tirar de onde você está hoje é o teu estado de necessidade. Se você se inconformar com ele, se você não aceitar ele, é ele que vai te mover, cara. Então, quando a gente entende que para chegar num ponto existe um processo, o processo nada mais é do que a fase de preparação para você viver o incrível. Às vezes você quer viver o incrível e você não está pronto para isso, cara. Sabe que nesse último mês, eu passei por um desafio muito grande. Pode parecer bobo para as pessoas, mas para mim foi muito sério. Eu estava na academia treinando, eu treino há uns 14 anos já. E eu sempre fui muito cauteloso, sempre, sempre muito cauteloso. E eu nunca tinha me machucado. E eu tive uma lesão no peito. Tava fazendo com a carga, na hora que eu desci, eu senti o meu peito estralando. E aí logo eu consegui colocar a barra e eu fui pro banheiro pra ver qual que era o nível da lesão. Se tivesse tido um rompimento total, eu saberia porque ele faz um buraco na hora. E ali eu tive um leve desespero, assim, porque eu falei assim, caracas, meu, o que eu fiz, não sei o que e tal. Aí eu fui pro hospital, fiz a ressonância, não sei o que, o médico falou que eu tive uma lesão parcial. Aquilo me trouxe uma paz tão grande e eu falei assim, Deus, obrigado pelo cuidado que você teve comigo. Porque se eu tivesse me machucado,
eu não sei o que seria, porque eu Uhum. sou apaixonado por esportes. Eu não sei se eu teria que desenvolver uma nova mentalidade para ficar 9 meses sem treinar. E aí eu tive que me readaptar total. Muitas pessoas poderiam ficar falando assim, não, eu tô lesionado, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho as pernas ainda, então eu vou treinar o quê? Treinar pernas. Entendeu? E aí eu fui reprogramar a minha mente para entender que eu não podia mover aquele músculo, mas eu tinha outros músculos que eu poderia tratar. E aí eu falo assim que, cara, que Deus ele vai te tratando em todas essas Claro. experiências que você vai tendo. Sabe qual que é o problema? Imagina se eu falo assim, Deus, por que isso? Eu tinha uma lesão, não posso mais treinar, não sei o quê. E aí você começa a ser um ingrato, na verdade. Uhum. É isso aí. Entende? É isso mesmo. Então é o seguinte, ó. Existe algo que eu falo muito também, que é assim, ó. Não lamente, aceite. Porque é o seguinte, cara, gratidão é o mais valioso dos sentimentos. É o mais valioso. Só que quando as pessoas são gratas, quando as coisas dão certo. Não deu certo. Então, quando as coisas dão certas, que é aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu quero que aconteça, Que é o certo dentro do parâmetro que ela idealizou, né? idealizou como certo. Aham. Aí eu sou grato. Aí eu dobro meu joelho no chão. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Porra, legal, velho. Não faz mais do que obrigação quando deu certo se agradecer. Agora, a grande dignidade tá em agradecer quando as coisas dão É. errado, velho. Sabe por quê? Porque é assim, não tem meia fé, velho. Ou você tem fé ou você não tem. E se você tem fé, quando as coisas estiverem numa direção errada, você tem que ter compreensão de que aquilo não era a melhor entrega que a vida tinha pra você, cara. E que lá na frente, você vai entender que se você tivesse feito o gol aquela hora, você ia se prejudicar. Então, muitas vezes na minha jornada, muitas coisas deram errada, cara. E aí, no começo você não entende, não tem maturidade ainda, nem espiritual, nem emocional, muito menos racional, para entender esse processo. Cara, se dá errado, o que você vai fazer? Você vai reclamar, caramba, puxa, mas comigo, mas eu me esforcei tanto, mas eu me esforço tanto e a coisa não funciona. Cara, é que não tá na hora. É que não tá na hora, a salsicha tá crua ainda, meu. Entendeu como é que é? Agora, quando a gente reconhece, putz, deu errado. Opa, pera aí, deu errado. Pô, senhor, obrigado. O que você tá vendo Qual foi o livramento que que você eu me não deu, né? estou vendo? Mas me mostra. Me dá sabedoria para entender isso aqui e para fazer disso um impulso para eu continuar a minha jornada, para eu reprogramar a minha rota. Porque o erro, cara, acontece. Uhum. O que às vezes a gente planeja e não vai funcionar. Por quê? Porque não é para funcionar. Porque não tá na hora de funcionar. Porque não é pro teu bem. Alguma das razões tem. O que a gente precisa é entender primeiro isso e ter sabedoria para fazer o quê? Para reprogramar. Então, não treino mais braço, vou treinar perna. Agora tá na hora da perna, não tá na hora do braço. Você voltou a treinar o seu braço? Ah, depois de 6 semanas eu tô treinando agora, leve. Acabou. Mas voltou ou não? Voltei. Acabou, velho. Uhum. Então, isso é reprogramação. E a vida tem que ser reprogramada, cara. Uhum. Você não chegou aqui com a cegonha, quando ela te trouxe pro mundo, o cartãozinho atrás, uma cláusula no seu contrato dizendo assim, ó, você não vai ter problema, velho. Tudo Uhum. que você fizer na vida vai dar certo, beleza? Ninguém tem essa garantia, cara. Mas nós somos mimados. Por quê? Porque a gente quer que dê certo. Porque a gente anda no curso, a gente planeja, a gente levanta cedo, a gente se esforça e tal, e a coisa não acontece. Por quê? Porque talvez não te pertença. Porque talvez essa não seja a melhor oportunidade para você. Porque talvez aquilo te desviaria do teu caminho principal. É. E quando você tem essa sabedoria, você reprograma e você segue na direção correta, entendeu? Porque o que é teu tá lá na frente, é reservado. Mas a gente precisa trabalhar para isso. Mas quantas vezes, Fabio? Dá errado toda hora. Tá bom, que não tá na hora, continua. Mas deu 10 vezes errado, então vai para 11. Ou talvez, às vezes, eu acho que falta muito de nós é primeiro perguntar, né? Deus, será que isso é pra mim? Uhum. Geralmente a gente sai fazendo, né? Pensa, tive uma ideia, Vai fiz. embora, Entendeu? Fala assim, não, Deus, ó, cara, atropela tive uma aí. ideia aqui. O que você acha sobre isso? Será que é isso? É Se for isso. para mim, Me cara, mostra, me tira. mostra, me ajuda. Eu É falei pra nessa você um direção. caso que eu te contei ali, um dos casos que eu pedi assim, ó, é pra eu falar com essa pessoa? Deu É. errado.
Mas tiveram outras diversas experiências que eu tive que eu falei assim, Deus, minha esposa, quando eu conheci ela, e aí eu já quero aproveitar e entrar numa pergunta sobre a sua esposa. Quando eu conheci minha esposa, ela falava assim, quando você sabe que você tem paz? Quer dizer, quando você sabe que você tá na decisão certa, no lugar certo, fez a escolha certa. Aí eu falo, quando eu tenho É paz. claro. Se eu ver que onde eu estou tem paz, eu vejo que Deus está ali. Se eu vejo que tá tendo muita confusão, Não é o meu tá muito lugar. difícil, eu falo, cara, ali não é pra mim. E aí eu me retiro. É isso aí. Até porque, né, cara, a paz é o que pressupõe todo o resto. Uhum. Se você tá em paz, é que você tá equilibrado financeiramente, é que você tá equilibrado emocionalmente, é que você tá equilibrado na tua relação, porque você tá em paz, cara. Se tem alguma coisa que rouba a tua paz, é porque alguma área da sua vida Desequilibrado. tá desequilibrado, tá com defeito. A paz é um estado de benevolência total e plena, né, cara? Eu tô em paz. Então tá tudo bem, velho. Tudo bem. Eu não tô em paz com o meu Coringão agora, por exemplo. Eu não tô. Não tô. Eu tô Mas um pouco. vai melhorar, vai Vai melhorar. melhorar, vai melhorar. Vai melhorar porque Corinthians é Corinthians, mas eu não tô em paz, É cara. raça, né? É Não raça. tô. Eu entrei aqui, eu falei, cara, eu preciso estar em paz. Um clube desse tamanho. É isso aqui. Cara, a gente merece mais do que isso, né? Uhum. Então, mas ela chega. A turbulência faz parte, cara. Isso eu achei incrível. E aí você fala sobre a Maristela, né? E você fala que você casou com ela 2 vezes, né? Uhum. Tanto na vida pessoal quanto nos negócios, né? Cara, como é pra vocês lidarem com isso? Eu falo porque eu tenho esse desafio também. Não sei, uma informação que eu não consegui achar é o tempo de casados, mas eu acredito que já deve ser um tempo. Quanto? Já Vocês deve estão ser quanto? casados? Eu vou chutar 17 de empresa, mais de 20. 21 agora em novembro Aí, ó, foi e bem. 31 anos juntos. 31 anos juntos? Caracas. Eu tenho 4 anos, já tô me sentindo um menino aqui. E a minha esposa também é sócia lá do escritório, ela é advogada também, por sinal. Eu acho que é sábio o advogado que casa com advogado, porque eu acho que você consegue falar a Não, mesma mais língua, sabe é o assim. advogado casado com a advogada mantê-la na sua vida a vida inteira, senão você vai arrumar um problema. Isso é sabedoria, é manter ela. Manter. Mas sabe quando eu fui, minha esposa, a gente começou a namorar, meus sogros também são advogados. Eles fizeram, juntamente com ela, eu assinar um contrato de namoro, você acredita? Olha isso, hein, cara. Eu falo assim, né? Quando eu vi aquilo dali, eu falei assim, mas eu tenho mais dinheiro que você daquele. Brincadeira essa parte, Cara, não mas foi, não como foi vocês fácil, fazem pra não. gerir isso? Não, agora tá mais tranquilo, né? Porque assim, a gente não trabalha mais junto, então Eu vejo que ela é uma grande influenciadora também de mulheres. Ela é demais. Cara, é assim, o país, infelizmente, o Brasil, não tem tantas referências. Uma pena que não tem tantas referências de mulheres que são empreendedoras e que podem, de fato, ajudar novas empreendedoras, né? E as poucas que tem, a gente não as conhece. É. Então, faltam referências na atividade empreendedora de mulheres que podem inspirar outras mulheres. E, particularmente, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalhei muito mais com mulheres do que com homens. E elas são, assim, espetaculares, velho. Incríveis, porque tem uma perspectiva diferente da nossa, uma outra sensibilidade. É diferente, cara. E aqui a gente precisa distinguir isso. Nós não estamos falando de gêneros, nada disso, cara. Nós estamos falando do ser humano como todo. Os perfis são diferentes. As percepções são diferentes. Então, elas têm muitas qualidades que nós não temos. E talvez nós tenhamos 2 ou 3 qualidades que elas não têm, mas elas têm muitas outras que nós não temos. Então, sempre foi muito difícil porque ela tinha um ponto de vista, eu tinha outro completamente diferente, né? E a gente não tinha maturidade nem sabedoria para entender e lidar com essas diferenças. A partir do momento que ela tem percepções diferentes, eu tenho percepções diferentes. Ela sempre foi financeira da empresa, eu sempre fui operacional e comercial. Essas línguas não se falam, cara. São 2 línguas diferentes. Então o desafio foi muito grande, cara. Muito grande. Mas uma coisa a gente pode assinalar. Casais inteligentes enriquecem juntos de verdade, cara. Por quê? A gente vive o mesmo ambiente. A gente vive a mesma dificuldade.
precisa ter inteligência para não levar isso para cama, para não levar isso para casa, que é muito difícil. A gente não teve toda essa maturidade. Hoje a gente tem, porque a gente aprendeu e é o que a gente ensina. Mas a gente sofreu, cara. Então não foi simples esse processo. Mas é assim, hoje em dia, os seres humanos, a convivência está cada vez mais difícil numa relação interpessoal, independente do sexo, independente se é marido e mulher, companheiro, companheira, companheiro e companheiro, independente. As pessoas estão intolerantes, cara. Então hoje é muito difícil estabelecer relações duradouras em qualquer nível, porque as pessoas não conseguem trabalhar com as diferenças. Foi o que aconteceu na pandemia. Todo mundo se juntou, você convive com a sua mulher 2 horas por dia, tá tudo ótimo, cara. Assim, De ficar o tempo repente, todo inteiro. mundo se trancou na mesma gaiola o tempo inteiro. E o que aconteceu? O maior número de divórcios. E é assim nas empresas. E é assim nas relações de amizade. É assim, cara. Porque o que tem faltado pro ser humano é uma chavezinha simples, que se chama empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É de transferir de cadeira. É mudar a perspectiva. É ter um pouco de compreensão sobre o que o outro fala. As pessoas são intolerantes, cara, que é a absoluta falta de gestão emocional, entendeu? Uhum. Então, acho que é muito legal, cara, trabalhar com a sua esposa, com a sua mulher, porque vocês têm objetivos comuns, entendem as dificuldades do negócio juntos, entendem o momento que às vezes você vai chegar em casa mais tarde, ela vai ter que ir embora mais cedo, e ela sabe que você tá trabalhando, que você tá envolvido no negócio, não tá vagabundando, e assim sucessivamente. Então, esse caminhar junto, esse alinhamento de propósitos de um casal, cara, é uma bomba relógio de prosperidade. É, eu acho incrível também. Acho que quando você encontra esse equilíbrio, encontra de fato as coisas mudam bastante. Eu Demais, acho que demais. faz. Agora, não é simples, cara. É, Não é simples. Você tá no começo da jornada, né? 4 anos. Então se projeta daqui a 10, daqui a 20. Cara, é difícil, cara. só que sabe uma das coisas que eu acho que eu julgo, né? Eu acho não, tenho certeza que eu julgo que a gente tem uma habilidade que é nós não somos orgulhosos e a gente não tem dificuldade de pedir perdão. Isso é muito bom. Então, assim, de coração mesmo, falando aqui abertamente pra você, se a gente tiver uma divergência, eu sento e falo assim, olha, o que eu fiz? Como eu posso melhorar É, isso? então, essa humildade é sinônimo de maturidade, né? No relacionamento, Eu não entendeu? tenho esse negócio do assim, tanto é que outro dia a gente vai até conversar mulher e você tem que aprender a gerir isso com a mulher, né? Porque às vezes a mulher ela quer trazer à tona algumas coisas, né? Uhum. E aí eu falei assim, olha, eu super entendo que eu falhei em vários pontos. Mas você acredita que nesse momento trazer tudo isso vai agregar em algo? É, não agrega em nada. Entendeu? Eu falei assim, eu acho que não é. Pra gente corrigir, eu acho que agora não vai É agregar. isso aí, não Mas agrega se a não. gente puder, não apagar, né? Mas meio que amortizar esse assunto, né? Se eu repetir novamente, faz todo sentido a gente voltar. Talvez é um ponto de atenção. Mas eu sou zero crise com isso. Eu acho que fui meio que aprendendo É, mas é a difícil, lidar. cara. O importante é manter essa humildade, esse equilíbrio, porque isso não é um pouco, isso é ter muito equilíbrio emocional, entendeu? É saber trabalhar com essas circunstâncias, reconhecer o seu erro, reconhecer aonde você avançou na linha, é se Uhum. colocar um pouco no lugar do outro, na percepção. É, É total, isso. Isso é gestão emocional, cara. total. E uma última pergunta que eu quero fazer pra você, aqui nesse primeiro tempo. Você gosta de falar sobre esses temas de mais pessoais, assim? Porque às vezes eu fico pensando assim, os caras que eu vejo hoje você num novo viés, né? Tipo assim, você tá muito. Eu vejo que você fala muito da família e tudo mais, por isso que eu separei um tempo, um primeiro tempo Cara, dedicado demais. só pra isso. Olha só, ô Rafael, eu acho que é o seguinte, cara, qual que é a minha missão de vida, né? Qual que é o meu propósito? Meu propósito é contribuir com o desenvolvimento pessoal e com o desenvolvimento profissional de uma determinada pessoa, cara. Então, assim, não existe uma empresa forte É, eu também com uma acredito. pessoa desequilibrada, com uma pessoa desestruturada, com uma pessoa que não tem base de família. É muito difícil, cara. Por isso que eu gosto muito de começar e falar muito sobre esse tema, Claro, porque eu claro. vejo assim que as pessoas elas estão precisando muito mais tratar esse tema aqui do que Olha propriamente a só, empresa, porque tem muita coisa. eu dou uma palestra, cara, que se chama Prosperidade Além da Riqueza. Uau, Beleza? Então é assim, ó, uau. para você ver como é importante isso.
A riqueza, o empreendedor, ele quer ganhar dinheiro, quer ser bem-sucedido, ainda mais agora na era dos Uhum. instagramáveis aí, né? Quero ter um carro bom, quero ter isso, quero ter aquilo e tal. Então, cara, a galera quer construir riqueza, dinheiro. Isso não tem nada a ver com prosperidade, velho. Porque prosperidade é um estado de abundância. Que abundância é essa? Familiar, emocional, pessoal, intelectual, cultural e financeira. Então, o financeiro é uma ponta só desse guarda-chuva. O que as pessoas precisam entender é que, para você atingir realmente o verdadeiro estado de prosperidade, você precisa estar equilibrado na família. Você precisa estar equilibrado com você. Você precisa estar equilibrado com os seus amigos, com os seus familiares, com aquilo tudo que importa de O que fato. importa. Porque o dinheiro, cara, ele vem e vai. E tem gente que constrói muito e não tem nada, cara. Nada. É tão rico que só tem dinheiro, velho. Não tem mais nada. Então, é muito importante trazer isso à tona, porque é a base. Aí eu trago uma pirâmide que traz no centro dela o olho espiritual de tudo isso que nos vigia, Uhum. que é a família embaixo, na base de tudo, e a prosperidade no topo, cara. Então, não tem prosperidade sem base familiar, velho. Não tem. Aí alguém vai nos ouvir e vai falar assim, cara, esse cara tá maluco, eu sou um cara muito próspero, eu tô bem de vida. Não é prosperidade, irmão. Desculpa. Uhum. Você pode ser rico, você pode ser um cara influente, você pode ser um cara que tem bons relacionamentos, mas prosperidade é algo mais abundante, velho. E aí a gente explica um pouco pra galera, mas assim, é base. Família é base de tudo, cara. Base. E aí vem uma pergunta aqui. Você tem hoje a Isabela e o Rafael. Uhum. Você já chegou a gerir 4.000 pessoas. E hoje você tem que gerir os dois. É difícil pra caramba. Qual, Difícil de qual, qual maior? Difícil demais. Eu vi até uma aqui, ó. O que que eles te ensinam hoje que o mundo dos negócios não te ensinou? Nossa, uma coisa só. Só uma. É difícil, né? Mas uma. Paciência. Nossa, parece que tá falando lá de casa. Paciência, cara. Eu nunca fui um cara paciente, eu sempre fui um cara de execução, assim, eu nunca esperei as pessoas terminarem de falar, eu já tava lá executando. Eu sou um cara de resultado, de alta performance. Cara, não tem resenha, não tem. Eu nunca tive tempo a perder, nunca fiz ninguém perder seu tempo. Sempre fui um cara 1000 graus acelerado. Zero de paciência. Zero. Zero. E aí, o que eu aprendi com eles? Paciência, cara. Porque precisa ter muita paciência. Com criança, assim, você se dedicar a ela. Porque hoje o que acontece? Hoje o filho moderno, ele é terceirizado, né? Então a gente terceiriza o quê? Educação, carinho, cuidado, atenção. Aonde? Na escola, no iPad, no empregado. Cara, você tem 50 filhos assim, velho. Agora, vive por eles mesmo. E viver por eles não é proporcional do melhor, é a tua Não. presença, cara. Aí você vai entender realmente o que é ser pai ou o que é ser mãe. Porque eles demandam demais, cara. E precisa ter muita paciência. Meu irmão que tá aqui com a gente no bastidor, um dia falou assim pra mim lá nos Estados Unidos. Eu, cara, emputecido com meus filhos, eu tava naquele estado ainda de transição, saindo, né? Cara, sangue quente ainda, altamente estressado e tal, não sei o quê. Aí peguei meus filhos. Aí meu irmão falou assim pra mim, falou, velho, deixa eu te explicar um negócio aqui, meu. Você não tá na sua empresa não, cara. Eles não são seu empregado não, pra você falar assim com eles, viu? E apesar que eu nunca falei assim com empregado nenhum, cara. Uhum. Não é o destratar, mas é Às o vezes, comando, é assim, querendo achar que os caras já sabem fazer, que eles precisam entregar o melhor resultado. Ele falou, cara, presta atenção, velho. Você não tá na sua empresa não, viu? Não tá não. Eles são seus filhos, meu. Aí, então é muito difícil, cara. Se você quiser viver para os seus filhos mesmo, colocar os seus filhos na linha, acompanhar, ser presente, passar valor, passar
a sua cultura, passar o seu DNA, a tua forma de enxergar as coisas, de você tratar as pessoas da forma correta, de você não permitir com que eles desviem do caminho, vai exigir paciência, velho. Eu tenho o Ravizinho de 2 anos e a Valentina de 3. E aí eu falo, cara, que a minha vida, assim, eu e minha esposa, a gente é extremamente família. Extremamente, extremamente, extremamente. A gente vive pra nossa família. E aí, eu vejo assim, cara, às vezes final de semana, eu falo pra ela assim, vamos ficar aqui, a gente, vamos fazer uma pipoca da tarde, vamos assistir um filme, vamos sei o quê. Porque lá os dois, eles não têm hábito de dormir, por exemplo, à tarde. Eles nunca dormem os dois juntos. O Ravi dorme primeiro e depois a Valentina. Então, tipo, os seus turnos ficam assim, É, é, virados. E eu é. falo, a gente não tem babá, a gente não tem. Cara, a gente optou em viver a paternidade e a maternidade. E eu falo, é uma loucura. É, Tipo cara, é assim, doideira. Você precisa estar preparado. Sabe por quê? É assim, ó, isso é forte, hein? Assim, todo mundo quer filho, né? Ai, que coisa linda, que não sei o quê. Cara, é assim, ó. O filho, às vezes, se o casal não tem maturidade, o casamento vai embora, vai velho. embora. Aí, pô, mas peraí, Fabio, mas o que que Jesus defendia como base de tudo? Família, certo? Uhum. Um dos principais ensinamentos que ele deixou pra nós aqui é a unidade familiar. E aí, cara, pressuposto a continuidade da família, os frutos são os Filhos. filhos. Pô, Fábio, como é que você fala que o filho destrói o casamento? Cara, é assim, a criança, ela precisa, não é que ela exige de você, ela precisa tanto de você, tanto da sua dedicação, tanto do seu acompanhamento, tanto da sua presença na formação dela, que isso cansa muito, cara. Sabe E se uma. não tem maturidade e o casal não tem essa compreensão, porque você não dorme, porque É, você abdica de um monte de coisa, por isso, acaba desgastando a relação do casal. E aí, pum, acabou. Porque é isso, cara. Ele consome, ele desgasta. Mas é assim, é um sacrifício de novo, que é o é. processo para você colher os frutos lá na frente. Sabe uma das coisas que a gente fez, assim, como base, por mais que a gente tenha pouco tempo de casamento, é nós sempre colocamos nós no centro, nunca eles. Então é sempre a prioridade somos nós. Obviamente que eles sempre vão ser amados e cuidados, mas a gente sempre coloca nós como o centro da casa. A gente criou regras de. Eu não gosto de ficar falando muito de regra, porque cada casa é sua casa. Tá? Eu tô falando na minha Claro, casa. Não é na sua porque na sua. fórmula, o que Não, na deu minha casa. certo, como é que você Por exemplo, conduz. na minha casa eu coloquei uma regra que eles não dormem com a gente. Cada um tem seu quarto, dorme É no seu isso aí. quarto. A gente cria hábitos de, pô, vamos sair, se não der uma vez por semana, cada 15 dias, vamos ter um momento, deixa com a gente ter uma babá auxiliar que fica à noite lá só pra enquanto eles dormem, e ela fica olhando eles. Então, tipo, pô, você pode ficar aqui, a gente vai sair pra ir num restaurante, vamos num cinema, vamos. Então, você vai criando essas estratégias pra não deixar a vida do casal de lado. Não pode, Porque eu exatamente. sempre falo, eu sempre penso assim, eu falo pra ela, eu falo, Simone, os nossos filhos vão crescer, eles vão embora. Uhum. Se eles forem embora e a gente acabar, a família inteira acabou. É isso aí. Agora, se eles vão embora e a gente ficou, A eles família vão tá. A voltar. família. O seio Ficou, familiar tá unido. ficou É ali, isso, entendeu? cara. Então, É isso. assim, é uma preocupação, assim, sabe? Eu queria muito te ouvir Não, sobre a mas você questão tá do filho, coberto de razão, cara, porque tudo porque... tem limite. E assim, esse é um ponto muito importante, porque o casal precisa se dedicar, se envolver no desenvolvimento da criança e não terceirizar isso, mas a sabedoria está justamente em preservar a vida do casal como um todo. Uhum. Porque senão as coisas se misturam, se confundem, e aí no final das contas, cara, eles vão crescer felizes e tal, e sobrou o quê para os casais, né? Nada. Absolutamente nada. Então é esse equilíbrio que precisa ser construído na unidade familiar. Mas assim, o que eu mais aprendi com eles foi paciência, cara. Eles me entregaram isso às duras penas, eu apanhei, velho. Apanhei um dia, eu falei assim, eu numa conversa, eu tava na minha casa lá na Flórida, e aí fumando meu charuto, tomando meu vinho. Eu falei assim, Senhor, não adianta. Olha que besteira que eu fiz, velho. Falei assim, Senhor,
Não adianta. Eu não tenho paciência e não vou ter nunca. Cara, eu acho que foi a pior coisa. Eu peço perdão todos os dias por ter feito isso. Porque eu acho que ele falou assim, tá bom então, eu vou te ensinar, porque isso faz parte da vida. E aí veio o desafio, cara. Então, assim, hoje eu tô paciente. Hoje eu tô paciente, beleza? Hoje eu tô paciente, beleza? Então, ó, tá tudo certo aí, ó, já vem outro desafio. Esse aqui já passou, já foi. Agora, nesse segundo bloco, que esse primeiro a gente já gerou muitos ensinamentos aqui. Nesse segundo bloco, agora já entrando aqui no segundo tempo do nosso jogo, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Bora. Na sua visão, assim, qual foi o erro, qual é o erro mais comum que os gestores de hoje eles cometem no início do negócio? Vamos lá. Existe uma taxa de mortalidade muito grande das empresas. Então, antes delas completarem 5 anos, existe uma taxa de mortalidade gigantesca. Depois que elas passam dos 5 anos até completar os 10 anos, mais uma taxa de mortalidade gigantesca. Ou seja, empresas que estão de 5 a 10 anos de existência têm uma taxa de mortalidade de 70% do que sobrou de 1 a 5. Então é assim, cara. As empresas morrem. Qual é a principal causa dessas empresas não sobreviverem? Falta de preparação do empreendedor. Essa é a principal causa. Então o cara tem uma ideia boa, o cara tem boa vontade e tal, não sei o quê, mas ele não sabe executar de uma forma completa. Então o que eu tenho dito é assim, mais vale uma má ideia bem executada do que ótimas ideias que não se saiba executar. O empreendedor, ele precisa entender o seguinte, cara, que não vale a pena ele ser bom operacionalmente só. Isso é uma obrigação, porque faz parte da tua entrega para o cliente. É outside da empresa. Aqui, nessa direção. Mas e aqui, cara? Aqui eu preciso ter um nível de preparação. Então, eu preciso conhecer sobre gestão. Eu preciso conhecer sobre gestão financeira. Eu preciso conhecer sobre marketing. Eu preciso conhecer sobre gestão de pessoas. Eu preciso, cara. É obrigatório. E aí vem o seguinte, pufa, mas e aí, cara, como é que faz? Eu não tenho habilidade com finanças, tal. Não tem problema. Eu não estou dizendo que você precisa ser um expert, um especialista naqueles assuntos. Você só não pode ser ignorante, velho. Então, você tem um negócio, você tem que olhar o negócio como negócio. Você é advogado, você tem o seu escritório. Cara, a advocacia é o teu serviço fim para o cliente. Mas você tem um escritório, que se ele crescer, vai virar uma empresa. E que se ele virar uma empresa, ele não pode ser tratado como escritório. E o seu escritório não pode ser tratado como você é um advogado de pessoa física. Percebeu? Eu tenho que ter gestão, cara. Tanto é que, por exemplo, se a gente não tratasse como empresa, eu não conseguiria estar aqui agora gravando. Não pode, não consegue, Imagina porque tá preso à sua figura. Se o cliente ficar me ligando... Não uma tem das como. coisas que eu aprendi num grande escritório que eu trabalhei é justamente isso. A gente sempre setorizou. A gente tem a galera do comercial, a gente tem a galera do marketing, a gente tem a galera do financeiro, a gente tem a galera do operacional. É isso. E aí os grandes clientes que eu falo assim, clientes relevantes pro escritório, obviamente que nós vamos atender. Claro. Né? Então assim, eu vou ali, eu faço a reunião e tal. Só que eu sempre deixo claro pro cliente assim, Fábio, não fui eu que fiz seu processo. Eu peguei o melhor profissional do escritório. Por quê? Porque eu sou mais do comercial, eu sou de relacionamento. Então, eu sou aquele que pega a decisão toda com aqueles termos jurídicos, floreia ela e fala assim, ó, e você sabe que eu descobri isso com a minha esposa, né? Um dia a gente estava conversando, eu acho que eu tinha uns 80 funcionários mais ou menos. Aí a gente, cara, conversando assim, coisas do futuro e tal. E aí ela falou assim, Fábio, cara, a gente não é mais advogado. Aí eu, caramba, velho, é verdade. O que significava aquilo? Que eu não podia continuar o crescimento só com uma cabeça de advogado. Por quê? Porque o advogado não tem preparação para gestão. Não, Então nós entendemos o seguinte, putz, eu não sou mais advogado. O que eu fiz? Eu piquei a minha OAB? Não, pô. Eu sou advogado até hoje, com muito orgulho. A advocacia me trouxe aqui na arguição, na inteligência, na capacidade de processamento de informação, tempo-resposta,
capacidade analítica. O que eu sou foi, cara, graças à advocacia, que me colocou num patamar diferente, de respeito, de conhecimento, de buscar informação. Beleza, velho. Mas isso não é suficiente para gerir uma empresa. Não. Então eu preciso entender de RH, eu preciso entender de contratação, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender de TI, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de vendas. Precisa. Cara, Fábio, mas é muita coisa para eu entender. Então vai ser empregado, velho. Você pode ver hoje, tem empresas que o produto em si nem é tão bom. Ele é medíocre. Ele é aquele que você consome. Mediano. Mediano. Medíocre no sentido de De mediano. Isso aí. Porém, a entrega é tão incrível que você fala, uau. É, porque é o conjunto, cara. Então, eu vejo é o conjunto, isso, sabe? é o conjunto. Assim. É o conjunto, não é... Porque quando você enxerga isso, você não enxerga preço, você enxerga valor. Enxerga valor. E o que gera valor é a cadeia. Então hoje, para responder, o principal entrave é a falta de preparação. E a falta de preparação é exatamente igual à falta de conhecimento. Sabe que eu vejo, a gente até ficou famoso aquela palavra dos emergentes e tudo mais, né? Você vê, sabe o que eu vejo? Eu vejo muito assim, ó. O cara, ele teve... Geralmente você vai empreender por não sei se você concorda, mas por uma dor ou um sonho. Ou uma dor porque, pô, eu tava trabalhando aqui, precisava de dinheiro, não sei o quê, ele começou, tinha uma habilidade em alguma coisa, ele foi fazendo. Ou ele tinha um sonho realmente de construir uma empresa. Só que o que acontece? A dor ou o sonho, ele não sustenta o negócio. Não. É exatamente o que você está falando. E aí eu vejo que pro cara ir até esse ponto A, ele vai conseguir vender, não sei o quê, né? Só que para ele ir do A pro D, ele precisa do quê? De profissionais, ele vai precisar estudar, ele vai precisar fazer outras coisas que é o que você falou, assim. Então, eu vejo muito isso nos meus clientes. Porque eu trabalho muito com tributário. Então, o cara fala assim, pô, Rafael, mas o governo... Não sei o que. Eu falo assim, cara, deixa eu te falar um negócio. É assim que funciona, Você não calculou isso? É assim que funciona. Isso tá dentro do seu DREzinho lá, das suas contas, quando você for fazer, entendeu? É o primeiro, o imposto é o primeiro. Você vai pegar o bruto menos imposto, chegando na receita líquida. E aí você vai descer. Mas sabe o que acontece, Rafael? Eu vou te falar, cara. A realidade, assim... a realidade, os números mostram isso, essa estatística que eu apresentei aqui. O empreendedor, ele nem sabe, ele não tem essa visão. E aí você pode falar o seguinte, Fábio, mas é o pequeno empreendedor? Não. Cara, eu sou conselheiro de empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu sou mentor de empreendedores de pequeno, de médio, de grande porte. Sou mentor de executivos. Eu vejo isso todo dia, cara. Empresa grande hoje. Empresas que são grandes, empresas que aparentemente parecem ser estruturadas, estruturas grandes. Não tem. E aí alguém também pode nos ouvir e falar assim, não, mas beleza, então, o Fábio tá falando isso aí, quero saber de gestão financeira, velho. Minha empresa é próspera aqui, eu tenho dinheiro, eu vou contratar um cara. Beleza, já tá fazendo uma coisa boa. Então coloca um especialista ali para fazer uma coisa que você não sabe. Mas mesmo assim, você não pode ser um ignorante no assunto. Senão esse cara ele é o especialista, mas e aí, cara? Você vai perguntar o que para ele? Quando ele te apresentar os dados, as informações, quando ele der o direcionamento, você vai fazer o quê? Vai pegar no bolso, colocar e falar, beleza, e assumir como uma verdade? Sem capacidade de crítica, de avaliar se o que ele está dizendo é correto? Sem você conseguir enxergar um relatório financeiro, por exemplo, e saber se aquilo é certo ou não? Aí o dia que você acorda, cara, cadê o dinheiro? Uhum. Então, o mais importante é assim, o que envolve a fase de preparação? Como é que o empreendedor se prepara? Ele tem que buscar conhecimento, ele tem que ter o mínimo possível de todas as áreas que envolvem a empresa dele, e aí sim, trazer pessoas que possam executar operacionalmente tarefas que são específicas. Entendi. Mas ele tem que ter capacidade de se comunicar com essas pessoas, cara. Sensacional. Já fica aí a dica pra você, viu? Se você não tem essas outras habilidades, não tem mais o que fazer, galera. Você tem que aprender, viu? E muito tem se falado sobre cultura. E aí a galera acha que cultura é aquela missão que eles escreveram na parede, né? O que você acredita que realmente constrói e destrói a cultura de uma empresa? Cara, cultura é assim... Vamos tornar didático esse assunto para o nosso ouvinte, né? Qual é a cultura brasileira?
É aquilo que vem sendo praticado durante muitos anos e que acaba se tornando parte integrante da cultura. O famoso dar jeitinho daqueles. Por exemplo, Por uma exemplo. das nossas culturas é essa, Aham. né? A lei de Gerson quer tirar vantagem, Uhum. levar vantagem sobre os outros, né? Pô, coitado do Gerson, foi um grande. Eu nem sei por que falam lei de Gerson, mas enfim, é isso aí. E aí, cara, a gente tem essa cultura, por exemplo, de levar vantagem. A gente tem essa cultura de achar que o empreendedor é bandido, cara. E sendo que ele é o que tem capacidade de transformar um país. Nenhum governo, por mais qual for o viés político, esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, não se trata disso. O fato é que nenhum governo, cara, consegue trazer prosperidade para um país. Quem traz prosperidade para um país é a atividade empreendedora, certo? Então a gente tem a cultura. A gente não tem ídolos no sentido de valorizar as pessoas que são bem-sucedidas, a gente Ah, sempre critica. A gente não tem. Então, é cultura. Por quê? Porque, sei lá, sabe quem começou a praticar isso e se esparramou. Dentro da empresa é a mesma coisa, cara. Então, você vê lá, missão, valores que hum. fazem parte da formação de cultura, muitas vezes não passa de um quadrinho na parede. Se você perguntar pro dono, ele nem sabe o que é a Nem missão. sabe o que é. Então, vamos lá. O dono. Aonde começa a cultura? Com ele. Por quê? Porque a cultura está muito enraizada à liderança de um negócio. E a grande liderança é a liderança, por exemplo. Uhum. Então, dentro da tua casa, qual é a cultura na sua casa? É seus filhos comerem com o pé em cima da mesa. Tá tudo certo, cara. Você é complacente com aquilo, você faz aquilo. Você ensina os seus filhos a jogarem papel na rua. A tua cultura é essa. Então, aquilo que você, na ponta da pirâmide, pratica é o que derrama como cultura. Então, cultura, antes de ser palavras escritas na parede, é ato, é prática, é dia a dia, é transmissão de mensagem pela atitude. Perfeito. Então, como se forma uma cultura? Em primeiro lugar, cara, com você sendo exemplo da cultura que você quer para dentro da sua companhia. E uma empresa não sobrevive se não tiver definido. Na verdade, ela pode sobreviver, mas uma empresa não cresce se não tiver muito, muito forte em cultura. A cultura da nossa companhia, respeito às pessoas, em primeiro lugar. Então, assim, ó, se eu não grito com você, você não tá autorizado a gritar com ninguém, cara. Se eu não te trato com falta de respeito, você não tá autorizado a tratar as pessoas com falta de respeito. É cultura da empresa. Gestor não pode se envolver emocionalmente com funcionários que estão abaixo. Cara, quer levar o cara para casar? Ótimo, mas não fica de sacanagem na empresa, porque aqui tem pai de família, tem mãe de família. As pessoas saem de casa, os filhos saem de casa para trabalhar dentro da nossa empresa e nós temos uma posição de manter aquela cultura forte no processo. Então, quer dizer, quando você estabelece padrão de valores, de ética, de como as coisas têm que ser, de como agir em determinadas circunstâncias, como as coisas devem ser executadas, você vai desenhando o alinhamento da sua cultura. Uhum. E a cultura é o que mantém uma empresa muito forte no seu DNA, seja desse tamanho pequenininho, um tamanho médio, um tamanho grande. E até o pequeno é até mais fácil, né? Muito A mais, cara. quantidade de Tem que pessoas. criar Imagina. Se cultura você não desde tivesse cedo. criado isso daí lá no começo, quando você Não, não chegasse vai. nos 4.000, você não ia dar conta de Ó, replicar. cultura da nossa empresa, por exemplo, para você ver, porque tem muita gente que boicota crescimento de funcionário. A nossa era simples, ó. Cara, eu tenho um mar de oportunidade para você aqui. Para você. Só que para você sair do seu lugar, você tem que preparar alguém para sentar nele. Senão você não vai crescer. Cara, e o que que isso fazia? Pô, meu, vem cá, ó, vou te ajudar, vou te desenvolver e tal. E aí você vai arrastando isso para sua cultura, empresa e tal. Cara, chega lá na frente, todo mundo passa a ter esse DNA, entendeu? Fica muito enraizado. Do Então, servir total. pratica, velho. Não escreve no quadro. Pratica o que você quer. Muito bom. Você se considerava um cara, ou se considera, né? Um cara que sabe delegar, ou você era mais centralizador? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a figura desse nosso empresário hoje no Brasil, né? Porque
A gente até tem a questão do delegar e do delargar, né? Uhum. Que as pessoas eu vejo muito nessa questão de você não conseguir transmitir para o outro aquilo que ele precisa fazer, muitas vezes porque o cara não fez um onboard ali, um treinamento, o cara não. Você não deu uma base para ele. Hoje é assim, né? Fala assim, ó, ô Fábio, seja bem-vindo aqui na empresa e tal. Cara, é o seguinte, ó, o seu telefone tá ali, vamos supor que você trabalha no comercial, né? Seu telefone tá ali, o script é esse. Cara, seja bem-vindo, vai lá, começa. É. Entendeu? Eu acho que essa questão do você chegar e falar assim, não, tá aí. E aí você delarga, né? Você não fiscaliza, não cobra, não vê o que o cara tá fazendo, né? Então, não só do funcionário, mas eu vejo isso até na questão da própria sociedade. Eu vejo muito problema na sociedade por você ou ser muito centralizador e querer resolver tudo da empresa, ou por você ser muito assim, cara, eu É. joguei e sei lá, alguém vai resolver, entendeu? É isso. É assim, o que que acontece, né? Eu vou traçar um paralelo entre um e outro, né? Então, quando eu delego, significa que eu confio, mas eu acompanho. Até quando? Até aquele que você delegou tiver controle suficiente para caminhar sozinho. Quando você delarga, a palavra já fala, né? Então eu largo as coisas para você. Ah, não, eu transfiro a responsabilidade. Aí o que vai acontecer? O cara não produz resultado. E aí o que que você faz? Você manda o cara embora porque o cara não produz resultado. Mas você não ensinou ele a fazer. Então, entre um e outro, cara, tem uma coisa assim muito importante. Que o líder, ele também não aprendeu. Tudo isso que nós estamos conversando, cultura, delegação, preparação, resultado, tem uma figura responsável no meio dessa história que se chama líder. E hoje, a falta de preparação da liderança é o que gera todo esse transtorno dentro das organizações. Ambiente tóxico, pessoas desengajadas, pessoas desmotivadas, alto turnover, absenteísmo, baixa produtividade. Tem um nome, cara, isso aí. Falta de preparação da liderança. Então, o líder tem o cara que é mais centralizador, autoritário, cheio da razão na sua decisão e que puxa a responsabilidade só para ele. Beleza, esse é um modelo de liderança. Normalmente, ele vai centralizar, ele vai impedir as pessoas de se desenvolver. Não é um modelo adequado. O que eu chamo de grande líder, o líder extraordinário mesmo, é aquele que tem essa capacidade de desenvolver as pessoas. Mas mais do que isso, cara, é aquele que consegue potencializar as habilidades de cada um. E você não vai conseguir potencializar a habilidade de ninguém se você não der oportunidade para as pessoas executarem. Mas potencializar a habilidade não é assim, eu vou largar a mão dele, eu quero ver o que ele me responde. Ele não vai Hum. responder, cara. Ele não tem a sua habilidade, ele não tem a tua experiência, ele não tem a tua preparação. Então você vai se frustrar com a entrega do resultado dele. O modelo correto acompanha. O modelo correto desenvolve. O modelo correto do líder potencializa. Então, se esse cara aqui é bom nisso aqui, é isso que eu vou fazer ele produzir. O cara não tem perfil analítico. Você vai dar um Excel pro cara, você vai dar um SQL para ele fazer cruzamento de banco de dados, para trazer informação, para criar BI. Cara, ele não vai conseguir, meu. Ele não tem habilidade para aquilo. Fabio, mas você falou lá no começo do podcast, que eu me lembro que eu anotei aqui, ó, que todo mundo pode fazer tudo, né? Claro. Então treina ele, cara. Uhum. Mas não larga e espera que ele entregue um resultado que ele não tem capacidade para te entregar. Então hoje, os líderes eles exigem performance igual das suas equipes, sem entender o que cada um dos seus indivíduos pode contribuir no resultado. E aí ele transfere a responsabilidade e cobra resultado. Então, delega, cara. Centralizar é o pior modelo. Eu também não. Tem coisas que o líder precisa chamar a responsabilidade e falar assim, cara, não quero saber, é comigo. E faz parte do É. papel da liderança você assumir a tomada de decisão mais difícil do processo. A equipe precisa dessa segurança sua. De olhar e falar, cara, eu vou com ele, meu. Ele. Aconteceu isso com o Thiago semana passada. Ele tá todo felizão aí que hoje é aniversário dele, né? E aí ele trouxe pra mim um contrato lá e falou: Ah, cara, eu negociei, usei as técnicas com esse cara aqui. E ele falou pra mim que já fez, não sei o quê. Eu falei pra ele assim: cara, eu sabia que dava pra reverter. Ele assim, cara, faz o seguinte.
Só marca uma reunião com esse cara. Só preciso de uma reunião. Se vira, traz esse cara pra uma reunião. Chega no final da reunião, fechou o contrato, ele... cara, você mesmo, você desenrola, né? Não sei o quê. Mas tá. é a experiência. Porque eu sabia que daria Claro, também. Não ia me colocar numa situação que eu também não ia. E é assim, cara. Eu tava com o Ricardo agora numa reunião, porque nós estamos à frente. Depois a gente fala sobre isso, que é importante. Mas vai se tornar obrigatório saúde emocional nas empresas a partir de maio do ano que vem. E eu tô à frente desse produto com o Augusto Cury, nada mais, nada menos, com o maior nome da gestão emocional só o Augusto, só. no planeta Terra. E aí, o que acontece? A gente estava numa reunião numa empresa, cara, 7.000 funcionários, a gente tratando da implantação, e aí tinha um dos nossos comerciais junto com a gente, sentado ali no cantinho, o Ricardo estava comigo, esse outro colaborador nosso com a gente lá, aí, e ele é um cara preparado, cara. Saímos da reunião, ele falou assim para mim, Fábio, cara, nem em 10 anos te acompanhando, eu vou fazer uma reunião dessa aqui. Mas é experiência. O que eu falei pra ele? Você não vai fazer uma reunião como eu faço. Mas você vai fazer uma reunião melhor do que você faz hoje. Por quê? Cara, desenvolve. Vem comigo. Acompanha. Tô aqui pra te ensinar. Tô aqui pra fazer a tua vez de comercial. Me põe lá na frente do cliente. Mas é você e o funcionário também tem que ter a humildade, cara, e o ouvido bom de falar assim, puxa, quero aprender, cara. Vou ficar quietinho aqui só olhando, só olhando. Porque é 1, 2, 3, 4. Então, enquanto ele tiver disponibilidade e boa vontade para aprender, ensina, cara. Que vai valer a pena. Sim, eu acredito muito nisso. E durante anos você viveu no seu modo turbo / alta performance. 17 horas por dia por 17 anos. Durante bastante tempo, né? Que ferramenta de produtividade você recomendaria para essa galera que trabalha meio período e acha que pode... O que eu posso dizer para eles é que assim, que eles não vão sair do lugar, velho. Infelizmente. É uma coisa que eu não gostaria de falar. Eu também gostaria de contar. Não gostaria de contar, mas é que eu vejo as mentiras que são contadas por aí, de que um dia uma pessoa... Eu publiquei um vídeo no Instagram falando exatamente isso. Ó, você vai trabalhar 8 horas por dia? Cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Não tem aquele livro que fala trabalhe 4 horas por dia? Não tive oportunidade de ler, mas assim, nem vou ler. Nem vou perder meu tempo, cara. Ele não vale 20 minutos da minha leitura. Entendeu? Essa polêmica. Não, nem sei quem é o autor, pelo amor de Deus. Assim, cara, seja feliz, cada um tem a sua entrega. Mas assim, eu até gostaria de conhecer uma pessoa que trabalhou 4 horas por dia e que... cara, legal, pô, parabéns. E aí, eu falando sobre isso... Pô, você quer ter sucesso mesmo? Cara, é acima de 14. Aí alguém escreveu lá no meu Instagram assim, aí tiozão, que era que você tá vivendo? Agora não é mais assim não, ninguém é mais escravo. Cara, eu nem respondo, sabe por quê? Com aquela mentalidade já não vale nem a resposta. Não, o cara já começou errado. A vontade é de dizer assim, cara, parabéns, velho, continua na sua jornada, no fim dela você me conta. E aí outros escrevem, não, mas hoje tem um monte de milionário aí que trabalha muito pouco. Será, cara? Ou é o Instagram que tá te mostrando isso? Ou é o cara de dente branco lá no Instagram com a Lamborghini que ele alugou lá, ou que ele passou na frente pra tirar uma foto, pra mostrar pra você que ele trabalha pouco e ganha dinheiro? Então assim, cara, jornada de grandes empreendedores do Brasil, e eu faço parte de um grupo muito seleto dos 50 empreendedores que fizeram história aqui no país, cara, que é assim, ninguém que eu conheço nessa jornada dedicou menos do que 14 horas por dia nas suas empresas, cara. Exige, para você construir, é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, legal, mas construa a sua jornada em 4 horas? Caramba! Legal, cara. A minha pergunta é, eu vou até ver esse livro, não sei qual, depois você me passa. Depois, Eu não sei qual é a história do autor. Ele construiu em 4 horas, trabalhando? Então, a gente não sabe, entende? Mas não é essa a realidade, cara. Pode acontecer? Pode. Você pode ser um influencer e que vai vender o seu produto esgotado em 2 horas e colocar 30, 40 milhões no bolso? Pode. Não é a regra, né? Pode, mas essa não é a regra. Assim como o jogador de futebol
top de linha não é a realidade da maioria de todos que vivem numa categoria de base, cara, que nunca vão passar pelo funil. Uhum. Então, assim, vamos tratar do que é real, né? A realidade é, pessoas que são bem-sucedidas dedicaram e dedicam-se muito aos seus negócios. Ninguém vai lá, dá um oi, vira as costas e vai embora. Fábio, eu tenho uma curiosidade agora, curiosidade pessoal mesmo. É, muito se fala sobre o desequilíbrio na vida empreendedora. Então, se fala muito que é difícil você. E eu sei porque eu passei por isso. Eu vivi basicamente aí 10 anos, foi um tempo menor, mas para eu conseguir hoje ir trabalhar depois das 9 para ficar com os meus filhos, colocar meus filhos para dormir, eu tive que ralar um pouco também. Eu acredito muito, eu acredito que os resultados eles não vêm rápido. Você precisa de muita dedicação. Eu sou dessa linha. Eu sou brinco que sou da velha guarda. Eu gosto de dessa linha porque eu acho que isso que realmente sustenta. Mas como que você vê para a gente ter um equilíbrio hoje como gestor? Porque hoje assim, é mais tranquilo para você dar esse conselho porque você venceu, né? E aí você fala assim, cara, eu tive momentos que eu quase perdi a minha Uhum, família, uhum. eu tive momentos que, cara, eu poderia ter dado um all-in ali e já era, entendeu? Como que você faz assim para se você pudesse dar sei lá, uma dica, um conselho para alguém que sou como eu, que tipo assim, eu quero muito prosperar numa empresa, mas eu também quero tipo ter a minha família, entende? Claro, Eu claro que é o quero mais eu quero importante. viver com os meus Lógico. filhos, eu quero, sabe, cara, eu faço questão de ir no Dia dos Pais, eu faço questão de, sabe, como que você vê essa questão desse equilíbrio? Porque hoje eu vejo muito isso, as pessoas elas ficam muito empresa, 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 empresa. Mas, cara, não foi no Dia dos Pais do filho, Não, não foi na é isso. festinha, não foi na apresentação da feira cultural, não foi, entendeu? Sabe o que acontece, cara? Essa é uma pergunta, assim, muito importante, porque é assim, ó, e é legal a gente deixar claro isso, né? Então, de um lado, a gente tem que ter um tempo e dedicação muito grande para o nosso negócio frutificar, muito grande. E assim eu fiz. Qual foi o meu erro, cara? Que eu não tinha uma empresa de 14, 17 horas por dia. Eu tinha uma empresa de 24 horas na minha cabeça. Então, eu era um cara que eu não desligava. Nunca. Sábado, domingo, feriado, Corpus Christi, finados, não importa, cara. Natal, Ano Novo. Eu tava lá, mas não tava. Tava com a cabeça no meu negócio. E isso me distanciou demais da linha de fazer aquilo que era certo em termos de equilíbrio emocional, familiar. Então, o desafio hoje é a gente entender o seguinte: vai ter uma jornada, vai ter um pedaço da nossa corrida que vai exigir muito sacrifício da nossa parte. E esse sacrifício, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente só tem pouco tempo, cara, durante o dia para cumprir muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, o que eu quero dizer é assim, se dedica ao seu negócio, mergulha no teu negócio, mas você tem que dedicar o tempo para sua família. E era o que eu não fazia. Por quê? Porque no momento em que eu podia dedicar o tempo com a minha família, eu estava sugado Pelo negócio. pelo negócio. E eu continuava com a minha cabeça presa nesse negócio e olhando, cara, e olhando, e 24 horas nele, e assim, assim, assim. Então, esse foi o grande erro que eu cometi. O grande erro que eu cometi. Hoje, quando eu falo sobre liderança emocional, eu falo para os empreendedores o seguinte: existem duas formas de você chegar. Ou você vai chegar ajoelhado e com a língua de fora, que foi como eu cheguei, ou você vai chegar, cara, os braços erguidos, bem, pulando, feliz e satisfeito. Então, hoje, a minha missão é mostrar para eles que existe e exige um tempo de dedicação forte, um tempo de dedicação forte. Mas que a gente tem que intercalar nisso tudo o nosso bem-estar com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, para a gente não se distanciar daquilo que a gente realmente é. Então, o ponto hoje que vai trazer esse conjunto de prosperidade, senão você vai ser só rico, cara. É. Durante muito tempo eu fui só rico, entendeu? Não fui Uhum. próspero.
porque o resto estava destruído. Então, a gente precisa entender, eu tenho uma prova, né? Para quem é magistrado, para quem é delegado de polícia, para quem presta concurso público, para quem é médico, sabe que tem fases na vida que a gente tem que se dedicar muito àquele projeto. Você não vai estudar 4 horas para passar num concurso de magistratura, você não vai. Mínimo 8, Cara, 10 no horas. mínimo 8, 10, 12 horas, e assim, ó, ali focado, o cara não consegue às vezes nem trabalhar. Mas é um período, e a gente precisa entender que há um período de construção que vai exigir muito da gente. E a gente precisa entender. O que não pode, esse período se arraste para o fim da sua vida toda. Eu falo que tem uma grande diferença entre qualidade e tempo. Porque às vezes você vai estar num curto período de tempo, porém você vai estar com uma qualidade. Então você está ali. Eu falo que quando eu estou em casa, eu estou em casa. De fato, eu evito ficar mexendo no celular. Eu estou em casa, eu estou em casa. Eu falo para vocês, vamos brincar, vamos, sabe, fazer alguma coisa e tudo mais. E quando eu estou fora, eu realmente estou fora. É isso. Isso é Entendeu? importante. Então eu tenho muito isso alinhado na minha cabeça. Isso é muito Assim, importante, cara, cara. se eu estou em casa, eu estou com eles. Eu posso ficar meia hora em casa, É mas eu estou isso. meia hora imerso. É esse o ponto. Então, vamos lá, você trabalhou 14 horas do seu dia. Porque é necessário, porque você está na jornada, você tem que fortalecer o negócio. É necessário. Não dá para ter sucesso sem dedicação. Em nenhuma área da nossa vida. Perfeito. Ponto. Mas quando eu desligo essa chave, eu preciso estar 100% no meu projeto principal, que é a minha vida e a minha família. Uhum. Eu preciso ter a disciplina de desligar o telefone. Eu preciso ter a disciplina de focar nos meus filhos, de sentar com eles, assistir um desenho de verdade, viver o desenho, entrar no mundo. Então, não, lá, sei. Olha o celular, cara, eu tenho isso aqui, eu tenho aqui, entendeu? Então, eu tava essa semana com um mentorado meu lá nos Estados Unidos e, cara, um cara que tá comigo há 3 anos já, uma pessoa, assim, incrível, mercado financeiro, e a gente tava tendo uma conversa. E ele tava me falando justamente isso. Fabio, eu tô na subida, cara, eu tô nessa jornada e, puxa vida, eu não tô 100% com a minha família, e a esposa dele comigo. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, você fica quieto aí. Eu falei pra ela assim, ó, eu te prometo, vai pegar um post-it e você vai colocar lá na sua geladeira, onde você quiser, pra você olhar todo dia essa minha promessa e você me cobrar. Nós estamos numa jornada de subida e a empresa precisa dele nesse momento. Mas eu te prometo que o que nós vamos fazer para estruturar a empresa vai trazer a liberdade e a presença dele mais efetiva dentro da sua casa. Porque essa é a finalidade. Então, hoje, cara, o que nós temos que fazer? Nos dedicar ao negócio. Mas quando você estrutura uma empresa e profissionaliza o seu Vai ambiente, rodar. você consegue diversificar um pouco mais o seu tempo. Aí você fala pra mim, Fábio, mas você tinha uma empresa muito estruturada e você não fez isso? Não, cara. Eu errei. Porque eu fui um absurdo de focado no meu negócio. Errei. Não é essa a fórmula. A fórmula é o que eu ensino hoje. Só tem uma forma, cara. Você vai ter que se dedicar. A empresa vai exigir isso. Como é que a gente minimiza? Profissionalizando o seu negócio. Você conseguiu entender o porquê que você era tão workaholic assim? Não consegui, cara. Eu acho que, assim, hoje, qual que é a resposta que eu tenho pra isso? A fase de preparação. Para eu poder estar aqui hoje e andar nos palcos que eu ando no mundo inteiro para dizer que não é assim que se constrói uma grande jornada. Porque muita gente se perde no meio desse caminho, cara. Perde família, perde filhos, perde relacionamentos em prol da grande conquista. Então, talvez a minha jornada, o de ter vivido tudo isso, é para hoje poder, como educador, transferir esse conhecimento de que, assim, cara, vamos fazer. Eu te ajudo a construir uma coisa grandiosa, mas de uma maneira inteligente. Não da forma como eu fiz. Entendeu? Mas isso não abre concessão de que você vai precisar de um período muito forte de dedicação do seu negócio. Até ele atingir um nível de profissionalização e de organização que te permita se afastar disso e viver com mais sabedoria. Esse é o gol. Excelente.
É isso. Você aprende, você conseguiu, hoje falando, sendo um mentor, você acredita que na sua jornada você teve grandes mentores também? Não tive, cara. Não tive esse privilégio. Não tive porque, como você disse aqui, né? Eu venho de uma outra era que a gente não tinha esse acesso, né? Mas, numa jornada da minha vida, eu tive. Depois que a gente estruturou bem a empresa, a gente formou um conselho, né? E aí eu tive bons conselheiros, mais experientes, mais velhos do que eu, que passaram por dificuldades com as suas famílias, que deram tudo para os seus filhos e perderam muitas coisas, entendeu? E que me trouxeram grandes valores. Mas foi numa jornada pequena, já quase no final desse processo. Por isso que hoje, eu acho que vocês que são jovens empreendedores, vocês têm a chance de construir coisas muito mais significativas do que eu construí, de uma forma muito mais inteligente, muito mais sábia, muito mais saudável do que eu fiz, cara. Por quê? Porque hoje você pode buscar uma referência de quem é mais acessível, buscar uma referência de quem construiu uma jornada, de quem passou por um caminho que você ainda não passou. Mas qual que é o problema disso? Que tem muito personagem à disposição, com histórias mirabolantes, empreendedores de palco, líderes de palco, pessoas que são despreparadas, que são muito bons em programação neurolinguística, em retórica, em discurso, falam muito bem, que estudam, que te convencem de que eles são especialistas naquilo que eles nunca fizeram. Então o recado é: busque referências, elas estão acessíveis, mas procure as referências certas. Eu falei hoje falei assim, ó, sabe qual é, se eu não tivesse gravado um podcast com o Fábio, sabe qual que foi a forma mais fácil para que eu pudesse me aproximar de você? Não tem ideia. Lendo o seu livro. Aí, ó. Que legal, cara. É isso. Porque com o seu livro eu consigo saber quem você é, de onde você veio e o que você pensa. Cara, você falou um negócio. Eu tava lá nos Estados Unidos alguns anos atrás, e aí teve uma pessoa que ela se conectou rapidamente comigo num voo. Nós estávamos num evento juntos, mas a gente não se relacionou nesse evento. E aí, por cargas d'água, nós pegamos o mesmo voo, o voo atrasou e tal. E aí, ele furou a fila para mim, que ele tinha um privilégio naquela companhia aérea, eu não tinha. Nós estávamos saindo do México para os Estados Unidos. E aí, cara, eu ia perder meu voo. Aí eu falei, putz, o cara tava comigo na jornada lá, eu vou fazer o seguinte, meu, eu vou lá. Eu falei pra minha esposa, ela falou, mas você nem conhece ele. Eu falei, não importa, você quer perder o voo ou você quer passar vergonha? Aí eu falei, cara, ó, deixa eu falar um negócio pra você, velho. Putz, eu não tenho o cartão fidelidade dessa companhia aqui. E ele falou, fica aqui, fica comigo aqui. E eu, assim, cara, eu sou um cara muito grato. Eu gosto de retribuir aquilo que fazem pra mim, né? E aí eu não tinha o que retribuir, e aí eu falei pra ele assim, ó, cara, eu vou te dar um presente. É um presente muito simples, mas é só uma forma de manifestar minha gratidão por você. Dê meu livro pra ele. E aí ele, putz, cara, muito obrigado, eu gosto muito de ler e tal. E ele leu o livro inteiro no voo, cara. E aí, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, ele falou assim pra mim, cara, eu não parei de ler seu livro. E, nossa, incrível e tudo. Poxa, Fabio, a gente, vamos se conectar, vamos sim, tal, não sei o quê. Legal. Passou um tempo, cara. Aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu preciso muito conversar com você, eu e minha esposa. Nós podemos almoçar? Podemos. Vamos almoçar. E lá ele me contou a vida dele inteira, faturamento da empresa dele, que ele estava vendendo a empresa e tal, não sei o quê. Muita coisa que você não conta para um amigo íntimo. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, deixa eu te falar só uma coisa, velho. Agradeço a confiança do que você tá me falando, mas assim, não fala isso para ninguém, cara. E eu quero saber uma coisa, por que que você tá me falando isso? Você nem me conhece. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá muito enganado, cara. Eu te conheço mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque eu li o teu livro aquele dia no avião, num dia só, e já li o seu livro novamente. Eu já li o seu livro 2 vezes. Eu sei como você pensa, eu sei a história que você construiu, e eu sei que você pode me ajudar. E como foi muito explícito pra mim o teu coração, eu não tenho nenhum desconforto de falar pra você tudo aquilo que eu tô falando. Então, essa sim é uma forma de conectar, cara.
de receber ensinamento, mesmo você estando à distância, não tendo acesso à minha presença diretamente, mas tá aí, tem muito vídeo publicado, tem o Instagram, tem o YouTube, tem curso no Hotmart, tem o livro, tá aí, cara, à disposição. Eu acho incrível isso, porque todas as vezes que eu vou conhecer uma pessoa, eu tenho o privilégio, pô, eu fiz questão de ler sobre você, assistir sobre você, saber o nome dos seus filhos, da sua esposa, do que você fez, porque eu falo, cara, pra eu me conectar com uma pessoa, no mínimo eu tenho que me interessar por ela. É. Entendeu? Tipo assim, se eu não me interesso por você, se eu chegasse, mas nem se eu chegasse aqui e fizesse perguntas genéricas, sem. Aleatórias, Eu ia falar assim, pô, cara, sei lá, talvez não faça muito sentido, mas tudo bem. Enfim. Cara, a gente já tá aí, já. Eu vou falar pra você que o seu podcast é recorde, tá? Eu nunca gravei 1h30. Quanto tempo nós temos de podcast já? Já passou, já era 1 hora. 1h30? Mas eu vou te fazer uma última pergunta desse segundo tempo, que é. Tem prorrogação e pênalti? Não, vou só fazer essa última e aí a gente vai ver só um bate-bola rápido, mas é só respostas diretas. Se você tivesse, né, para dar uma dica pra galera que tá nos seguindo, se fosse começar, eu sei que você tem outros negócios e aí talvez numa nova oportunidade você me conta mais sobre o que você está fazendo nessa questão da gestão emocional e tudo mais. Mas se você fosse para, você já falou, né, que pô, eu não queria ter uma empresa agora e tal, tenho feito, né, mas de toda forma você tem uma empresa, né, Claro. que você tá, né? Mas se fosse para você investir em algum mercado, qual mercado você apostaria hoje? Cara, eu vou abrir uma empresa do zero e aí eu acredito que esse mercado eu vou estudar sobre ele, porque eu vejo que esse mercado tem potencial. Cara, olha só, eu acho que hoje a inteligência artificial vai transformar, assim, a maioria das relações de trabalho e de negócio que a gente conhece. Ela vai aniquilar muitas profissões, vai aniquilar muitos negócios, mas ela vai criar outras infinitas oportunidades para quem souber utilizar a ferramenta de maneira adequada, né? Então, eu acho o seguinte, hoje tecnologia é, é o caminho do futuro, cara, é o que vai dominar as pautas de negócio. Então, tudo que for solução, né? Porque o que torna um empreendedor de sucesso? Aquele que resolve problemas, aquele que resolve as falhas da sociedade de maneira geral. Então, aonde estão as oportunidades? Nas falhas. Aonde estão, aonde está de fato aquela chance de você construir algo diferente? Aonde não está funcionando bem. E eu tenho certeza que os processos que vão ser encampados com a inteligência artificial, eles vão resolver muitas fórmulas que hoje ainda não estão resolvidas. Então, tecnologia é uma pauta que vai dominar o futuro, cara. Há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, saiu um artigo no New York Times, e eu lendo aquilo, cara, e ele estava descrevendo, eu não vou me lembrar exatamente, mas ele estava descrevendo que nos próximos anos aquelas profissões deixariam de existir. Aí eu falei, caramba, cara, mas é o New York Times que está falando, meu. Aqui tem propriedade. Falei, isso vai acontecer. Anos depois, né, vem alguns assuntos, surge o ChatGPT, surgem outros, e aí muda o esquema todo de trabalho. Enfim, acho que a gente tem que aprimorar muito ainda esse mercado, tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. As pessoas não sabem utilizar a inteligência artificial, acha que é mandar lá uma pergunta lá no GPT, pegar o que ele, copiar o que ele colocou e mandar. Cara, você precisa saber perguntar, você precisa saber construir, você precisa saber raciocinar. É como um sistema. Você tem um programador que vai desenhar um sistema, ele tem habilidade para desenhar, mas se ele não souber para que ele vai desenhar, ele não consegue tirar do papel, cara. Uhum. Então eu acho que hoje, assim, o mercado do futuro, mais ainda, é a tecnologia. A tecnologia vai mudar o padrão da gente se relacionar. Já vem mudando nos últimos anos, mas o que vai acontecer daqui para os próximos 10 anos muito provavelmente vai ser muito maior e muito mais ágil do que aconteceu nos últimos 40 anos, cara. Não tenho dúvidas. Então, acho que esse é o mercado do futuro. Eu gosto. Falei pra você, né, da Legal Tech, eu
Tô, tô antenado, viu, Fábio? Tô seguindo seus Que bom, conselhos que aqui, bom, viu? que bom. Um bate-bola final, prorrogação aqui só pra gente finalizar. São perguntas. Não é uma pergunta, na verdade, né? É uma frase, é uma pergunta direta que eu faço e você responde o que vem na sua cabeça, não precisa de grandes formulações, mas o maior erro que você cometeu. Não ter sido inteligente emocionalmente. Família é O mais importante de tudo. um versículo que guia a sua vida. Aqui, ó. Guia-me pelos caminhos da vida e conduz-me às águas tranquilas. Salmo 23. Boa. Se tivesse 24 horas com qualquer pessoa da história, quem seria? Meu pai. Seu pai? Só mais 24 horas com ele já seria o maior presente, cara. É a maior personalidade que eu conheci. Incrível, incrível. Mas eu vou te indicar um filme. Ele é meio bobo, mas ele relata isso de você voltar no tempo e viver experiências. Não que eu acredite que isso é possível, mas é porque o filme te ensina, né, Te sobre como ensina você isso, viver é. o hoje, Traz né? essa É reflexão, é isso aí. uma decisão que mudaria o Brasil. Fortalecer a educação. Acredito também. O que mais admira na sua esposa? Nossa, tem uma lista de admiração, né? Eu acho que a fé dela, cara. Ah. E o que o mundo precisa ouvir hoje? Tolerância. Tolerância. Bem, A gente vive a era da intolerância, em todos os sentidos. O que o mundo precisa é de tolerância, cara. se pudesse deixar uma mensagem final para essas pessoas que te assistiram, esses empresários que estão precisando de uma palavra sua, que você deixaria para Eu eles? acho que a palavra que define é a frase que você abriu o processo. Cara, não importa o tamanho do seu desafio, o seu medo, a sua falta de confiança, simplesmente faça. É melhor fazer e colher o resultado do que não fazer e nunca ter experimentado esse resultado. Porque Viver, né? até no resultado negativo, você vai tirar grandes valores, grandes frutos. Então, faça. Animal. Onde a gente se encontra? Redes sociais. Eu acho que o nosso caminho é além dos palcos, né? A gente está por aí, nós vamos participar de um evento grande agora em novembro, Fala um pouco, que é o pode Nitro, falar? 10X. A gente vai participar desse evento. Eu tenho o prazer de ser conselheiro do grupo DTS, conselheiro pessoal do Piero, que é o empreendedor que comanda toda essa máquina de conhecimento. E as palestras que a gente normalmente está por aqui no Brasil, e para as pessoas saberem disso, tem que acompanhar nossas redes sociais, né? Melhor forma de se comunicar nas nossas redes sociais. Eu respondo as mensagens, não tem ninguém que responde. Legal, O Bruno está aqui comigo, que cuida de todo o meu bastidor, junto com o Ricardo, mas assim, eles sabem, as mensagens chegam lá, o Bruno nem se atreve a responder. Ele legal. deixa lá. Sou eu que respondo, o que eu puder responder, eu respondo. Acompanha a gente, cara. Tem os nossos cursos disponíveis lá no Hotmart, muito acessível, barato, com 10 módulos lá de gestão, que é por uma linguagem do pequeno empreendedor mesmo. Que a gente, eu fiz o conteúdo justamente para poder ajudar e tornar acessível. Minha mentoria não é barato, não é barato andar comigo, mas foi uma forma da gente proporcionalizar isso para o pequeno empreendedor, que às vezes fala, cara, eu quero caminhar com um cara desse, como é que eu consigo? Uhum. Então tá lá. Nosso Instagram tá lá, a gente divulga muito conteúdo, um podcast desse aqui todo, a gente vai preparar o material para poder, na hora certa, soltar as pílulas para as pessoas. O nosso livro, vou publicar mais um outro agora, sobre network, agora no começo do ano. O ano que vem vou publicar sobre liderança emocional e gestão emocional para líderes de alta performance. Cara, é assim, a forma de se conectar comigo é acompanhar o nosso conteúdo. Legal.
É isso aí, galera. Recorde hoje, viu? Esse daqui ficou pra história, 1h40, hein? Eu ficaria facilmente mais, mas como eu sei que as pessoas têm família, né? Querem ir embora e tudo mais. E a gente tem uma segunda etapa agora. Eu separei um mimo aí pro Fábio. Vamos para essa segunda etapa aqui do nosso podcast, lá fora agora. Então, se você ficou aqui até o final, já sabe, curte, comenta, compartilha, segue nas redes sociais, manda mensagem lá pro Fábio, fala, Fábio, obrigado. Eu li parte do livro já, ficou faltando um pouquinho ali, mas eu vou finalizar porque eu tenho leitura dinâmica, então eu leio muito rápido. Chegou no Nem por um Bilhão ou ainda não? Não cheguei. Então chega que ele é o coração de tudo. Ele vai te responder muitas dúvidas. Já fiquei sabendo que eu vou ganhar um ali, já autografado, então assim, ó, eu leio rápido, viu? E eu vou mandar para vocês aí os ensinamentos que eu tive nesse livro. Vou compartilhar os melhores ensinamentos lá no meu Instagram. Fechou? Espero vocês até o próximo episódio. Esse foi o Arena do Sócio. Tamo junto, forte abraço e fui!